Olá, pessoal, bem-vindo a todos a mais um episódio do Estúdio Sinduscon, o podcast da construção civil do Paraná. E hoje nós vamos falar aqui de mercado imobiliário paranaense, os avanços nesse mercado, e vamos detalhar inclusive o mercado de Curitiba, né? Todo mundo aí vendo a explosão de lançamentos na cidade, os números que o Sinduscon registra vêm sendo positivos. A gente teve no primeiro bimestre aí um crescimento no volume de lançamentos em unidades, 18%, volume de alvarás também crescendo. Parece, né, se a gente olha pela cidade, anda pela cidade, parece aí a cidade um canteiro de obras, né? E para falar como é que está o mercado, quais são as questões importantes, dificuldades, questões críticas, questões positivas do mercado, a gente está com duas feras hoje aqui, que são dois vice-presidentes do Sinduscon Paraná. Eu estou aqui com o Eric Takada, que ele é vice-presidente de Desenvolvimento e Negócios, e com o Leonardo Pissetti, que é vice-presidente da Indústria Imobiliária. Então, prazer estar com vocês dois aqui, falando sobre o mercado imobiliário. É mais um episódio aqui do nosso podcast, né, do Estúdio Sinduscon. E eu quero começar perguntando o seguinte: além de vice-presidente, vocês também trabalham no setor, né? Então, por favor, Leonardo, se apresente, qual é a sua empresa, o que a sua empresa atua? Olá a todos, é um prazer estar aqui, poder compartilhar conhecimento. Eu sou o CEO da Suel Construções, é uma empresa curitibana de 44 anos, atuamos no mercado de alto padrão e luxo, tá? Conheço muito essa cidade, gosto muito da cidade, sou nascido aqui, então hoje assim o que eu posso dizer é um prazer enorme poder falar sobre o que a gente faz, ainda mais onde a gente atua com muito gosto, né, por dizer assim, e prazer nisso tudo. Que bom, bem-vindo aí. Eric. Fala Marcos, fala pessoal, obrigado aí pelo convite. Bom, além de vice-presidente de desenvolvimento e negócios Sinduscon, hoje eu sou sócio da Terra. A Terra é uma empresa recente, uma empresa nova. A gente é uma desenvolvedora e estruturadora de negócios imobiliários, ou seja, a gente junta aí investidores com terrenistas e incorporadores. Nosso papel aqui um pouquinho é dar matéria-prima para os incorporadores, como o Dado que está aqui com a gente hoje. Legal. Bom, eu vou começar com uma pergunta para vocês dois, né? Vocês estão atuando já há bastante tempo no mercado imobiliário aqui. E qual é o sentimento hoje do mercado? Como é que está o mercado imobiliário aqui na nossa cidade, Leonardo? Como é que se avalia hoje o mercado aqui em Curitiba? Posso dizer assim que a gente está hoje no momento assim oportuno, porque se você for se apegar a notícias, se apegar assim a cenário econômico, taxa de juros e tal, você vai dizer, nossa, que negócio que para de pé nesse modelo. Mas por outro lado, a gente vê assim as famílias se formando, a gente vê o pleno emprego, vê a questão da renda subindo, um cenário promissor à frente, vamos dizer assim. Eu vejo que o pior já passou, né, nessa questão aí da acomodação. Tivemos uma guerra no meio disso tudo que deu uma atrapalhadinha, mas acho que está com os dias contados aí dentro disso tudo. E a cidade de Curitiba como um todo, ela é muito atrativa. Ela é uma cidade hoje que a gente pode dizer que ela tem segurança, qualidade de vida, ela tem hoje condições de deslocamento, ela tem hoje, eu posso dizer assim, alguns polos econômicos como tecnologia, área de saúde, área de educação, que acaba atraindo muitos imigrantes para essa cidade, que vêm tentar a vida aqui como um todo. Então, eu digo que isso tudo se soma ao mercado promissor. Curitiba, mais uma vez, como você falou, foi eleita aí a melhor capital para se viver, né? Realmente a gente tem indicadores invejáveis, assim, indicadores excelentes. Você que trabalha aí no alto padrão, luxo, Curitiba tem uma coisa bacana, né, Eric? E eu sempre comento quando a gente faz as nossas viagens aí pelo Brasil, é uma cidade em que o alto padrão, ele não está numa região só, né? Uhum. A gente consegue encontrar alto padrão bastante diversificado, bastante espalhado. Eric, você compartilha dessa opinião? Como é que você avalia, por exemplo, o alto padrão? Olha só, eu acho que não só espalhado, Marcos, como a nossa cidade dita alguma espécie de tendência, né, para o alto padrão. Acho que isso vale para o nosso mercado, vale para outros também. Todo mundo fala que Curitiba é um teste, né? Eu fui executivo muito tempo aqui, vocês sabem disso, uma grande empresa, e a gente sentiu um pouco disso, né? O curitibano, ele tem uma exigência diferente, não só em termos de arquitetura, como em qualidade de produto, e
tendo que encaixar isso num preço razoável para a gente ser competitivo dentro da cidade. Corrobora contigo, né? Acho que está bem espalhado, né? A gente tem clusters aqui de empreendimentos de alto padrão em todas as regiões da cidade. Tem na região norte, Juvevé, Cabral, a gente vai ali para a região oeste com Ecoville, que virou, né, ali um grande reduto dos empreendimentos de alto padrão. E os bairros mais tradicionais, Batel, Bigorrilho e Água Verde. Então ele está, de fato, espalhado aí ao longo da cidade toda, concordo contigo. Uma coisa que, fazendo uma provocação, né? Sempre que a gente fala, né? Acho que vocês também, né? Eu estou lá na academia, estou lá em algum lugar, né? Numa reunião assim social, e você fala, não, eu trabalho com o mercado imobiliário e tal. Primeiro comentário que vem, pô, os preços estão muito caros, um absurdo, não sei o quê. Você ouve muito isso, né, Leonardo? O que você diria para essa pessoa aí, enfim, esse comprador aí que está começando a sua jornada de compra, sobre essa questão de preços? Os preços estão altos em Curitiba. Como é que você vê a questão de preços em Curitiba, de modo geral? Você e Eric. Eu falo assim, a gente sofre um pouco porque o nosso mercado ele não tem um balizamento que nem o mercado automotivo. Ele tem um preço estabelecido, uma tabela FIP e vai variar dali para cima ou para baixo, nessa questão assim. Então, o comprador, eu respeito essa opinião dele, porque ele, a partir do momento, no primeiro, que ele começa a procurar este imóvel, ele leva um choque, né, de percepção, que ele diz, nossa, imaginava mesmo, imaginava tudo, não estava procurando, estava preparado para uma questão. Mas quando ele começa a ver fatores como tecnologia, eficiência, localização, né? É uma cidade que ela tem uma extensão territorial pequena. A nossa cidade de Curitiba, se comparar, a gente é menor de todos os municípios da região metropolitana. Às vezes metade do tamanho, tá? E nessas regiões mais específicas, mais adensadas, que limitam dentro do zoneamento urbano, esse custo de solo dessa fração aí para se construir, ela está custando mais, onde começa todo o desenvolvimento imobiliário. Outra questão que a gente vem trazendo também, como o Eric comentou, Curitiba, diferente de uma praça de São Paulo, os apartamentos aqui são entregues completos, todos equipados, né? Você vai dizer assim, o memorial descritivo que ele fornece hoje, isso custa para entregar dessa maneira. Então, e Curitiba hoje tem muitas boas empresas, boas competitivas, vamos dizer assim. Todo mundo trabalha ali na vírgula, né? Nessa questão, para poder ter essa eficiência dentro disso tudo. Então, para o comprador hoje que eu falo, na verdade, ele precisa ter um realinhamento, na realidade, o que realmente ele precisa, o que é necessário dentro dessa expectativa. E com isso tudo, traçar uma diretriz que seria de espaço, ticket, tipologia e região. A partir dali, ele vai criar as referências dentro disso tudo, tá? Que ele vai conseguir realmente encontrar alguma coisa que se adeque que caiba no seu bolso. Esse papo que você falou de carro é bem legal, né? Porque também, se a gente falasse algum tempo atrás, aqui um carro custa 100 mil reais. Nossa, hoje, preço, né? popular. Popular. Quer dizer, na verdade, houve 200 mil hoje, houve né? aí um incremento de preços de maneira geral, né? Na economia como um todo, né? Mas a gente vem com fatores positivos, né? Eu destaco aqui, esse vai ser o 6º ano de crescimento do PIB, 6º ano consecutivo, há muito tempo que a gente não tem isso, crescimento do PIB. A gente está com a menor taxa de desemprego histórica, né, pela PNAD. E a gente tem uma expansão de crédito. A BC prevê aí um crescimento de 16% no crédito esse ano. Isso também tem gerado, né, Érica, um fenômeno que você trabalhou muito, eu queria que você explicasse. E as pessoas não entendem, eu queria que você explicasse um pouquinho. Marcos, olha só, acho que... Só para concluir aqui o raciocínio, você já... Que assim... tem muito comprador de investimento, né? A gente tem um fenômeno aqui dos estúdios em Curitiba que é bem expressivo. Podia falar um pouquinho dessa questão dos estúdios e compactos? Vamos lá. Assim, voltando um pouquinho para a tua questão, e eu acho que eu contribuo aí com a tua linha de explicação. Eu acho que a gente olhar o mercado imobiliário hoje, comparar ele com o período pré-pandemia, nós estamos falando de dois mercados completamente diferentes, de tamanho completamente diferentes, né? O mercado, primeiro que ele vem crescendo não só, como você disse, em termos de volume, mas também em termos de preço, né? Eu acho que isso mostra tanto uma questão ali mais próximos, dos anos mais próximos da pandemia inflacionária,
mas a gente vem tendo ganho real de fato, né? Se a gente descontar a inflação do nosso preço, a gente está crescendo aí 6, 7% todo ano em preço. E o que isso traz como reflexão? A gente tem muita demanda, na verdade. É a famosa lei, a lei pétrea da economia de oferta e demanda, né? Então, o que faz o preço crescer é sinal de que ainda existia, e eu acredito que ainda exista, muita lacuna de oferta, muita oferta aí dentro do nosso mercado em alguns segmentos, né? Falando especificamente dos estúdios, o número é 96% de investidores, né? Mas eu estou falando do pequeno investidor, sabe, Marcos? Não estou falando ali do investidor... Pequeno poupador. Não estou falando do investidor institucional. É o cara que deixou de comprar o carro de 200 mil reais dado e usou esse dinheiro para dar durante a obra. Que é melhor, cá entre nós, né? Muito melhor, né? O fenômeno de estúdio, eu acho que ele vem sofrendo também uma maturação, né? São Paulo já passou por esse período, enfrenta, eu acho que um período mais difícil hoje, ele já está estocado. Você pode me falar até melhor disso. Mas Curitiba ainda está navegando a onda da demanda que existe na cidade, né? E onde o que o estúdio atende, né? A gente tem falado, o estúdio atende muito ali o investidor que vai colocar o estúdio dele para alugar no aluguel de curta temporada, né? O pessoal chama de short stay. Isso é só um dos usos dele, né? O estúdio ele acaba servindo-se para uma moradia transitória mais longa, né? Ele serve como uma substituição realmente ao hotel, né? A gente sabe que é uma demanda que acabou surgindo e hoje faz todo sentido. E ele vem, inclusive, atender uma demanda da geração Z, né? Isso é um estudo, acho que recente da Brain, inclusive, com a Brain, se eu não me engano, que eu estava lendo algumas semanas atrás. A gente acha que a geração Z está nessa história, eu não compro imóvel porque eu quero ter a vida mais livre, viajar mais, entender o imóvel como prestação de serviço e não como propriedade. Mas ele se presta para a geração Z investir, né? Então ele tem um estúdio ali na cidade, quando ele está ali ele usa esse estúdio, mas ele vira uma fonte de renda também. Então acho que o estúdio ele atende de fato aí uma demanda mais atual do mercado, sabe? Uhum. Tá respondido? Tá, não, super respondido, né? Quer dizer, então assim, retomando, quando a gente vê esse conjunto de obras, a gente parece muita coisa, mas a gente vê que tem um escoamento, isso está indo, a gente continua com a demanda forte, a cidade está em crescimento. Todo ano eu brinco, a gente tem 10 mil casamentos, 3.500 separa, todo ano, né? Isso só de formais, né? Só no registro civil. Então a demanda, assim, continua forte. Mas a gente tem alguns pontos críticos, né, no nosso mercado. A gente tem a questão do HIS, muita dificuldade de colocação do HIS, né? Acaba que a cidade acaba excluindo, né, uma população que poderia residir próximo dos locais de trabalho. E aí vem uma pergunta para você, Leonardo, e para você também, Eric, mas para você especificamente. Hoje eu estava numa conversa com empresários de São Paulo, e ele falou, vendi tudo, né? Tá no lançamento, tá, tô super contente. Eu falei, bom, agora começou o problema, né? A questão que você como empresário se põe, né? Bom, e agora vamos entregar essa obra, vamos fazer essa obra. Como é que tá o processo aí de produção, de entrega de obra, de mão de obra, de custo? Como é que você está vendo isso aí? Isso eu acredito que está com uma luz amarela nesse modelo agora, porque a gente sente que a construção civil, como ela demanda muito na cadeia produtiva dela, de muitos insumos nessa questão, e o sistema brasileiro hoje de logística está todo impetrado dentro do sistema rodoviário, né, com esse galope aí do petróleo, a gente sentiu já em alguns reajustes diretos, sabe, e alíquotas assim de 2 dígitos, tá, de reajuste nesse sentido. Fora isso, a gente vai passar aí o mês que vem a questão do dissídio, né? A gente vê com o mercado aquecido, hoje todos os salários já estão acima do piso mínimo, tá? E além disso, ainda sofrendo ainda com a questão de pressão, né? De se escalar mais ainda nesse sentido. A gente não tem renovação dentro de algumas profissões específicas, tá? A construção civil, ela ganha muito bem na construção civil. Se for pegar na renda média, hoje a gente está acima. A gente pode falar que a renda média do Brasil hoje é R$ 3.600 aí das famílias.
o ganho médio no civil está acima de R$4.000, tá? Só que uma profissão que exige muito fisicamente, sabe? Então isso às vezes não estão todas as pessoas que são dispostas a passar por isso, vamos dizer assim, né? Dessa questão. Mas com esse aperfeiçoamento aí, com tecnologia, com a questão até mesmo da reforma tributária, de você poder imputar alguns insumos como indústria, tá? A gente é hoje considerado indústria, mas hoje eu não produzo nada no meu canteiro, sim. Sabe? Vou poder modificar, principalmente na HIS, nessa habitação de interesse social hoje. Eu acho que são as obras mais tecnológicas que a gente pode falar nesse modelo. Então o mercado vai ter que se aperfeiçoar muito bem para isso, para poder evoluir nesse contexto como um todo. Lógico que existe hoje uma ideologia de que a parede tem que ser de alvenaria, que as coisas têm que ser fortes para se durar nesse sentido, mas a gente vê que isso no mundo inteiro já tem um novo programa, um modelo como essa questão, porque no Brasil, às vezes um imóvel ele dura 100 anos, né? Ele passa por 3 gerações. Sim, moram isso aí. Ali famílias por muito tempo nesse contexto, então isso vem desde o conceito dos nossos avós, diziam né, que é uma construção firme, é uma construção duradoura. Mas assim, Marcos, é uma coisa que a gente tem que enfrentar, vamos dizer assim. Tá? Não tem muita alternativa. Eu sempre, né, quando eu viajo, as pessoas perguntam, mas por que não tem HIS em Curitiba? O que acontece? Eric, por que não tem ou tem pouco HIS em Curitiba? E o que pode ser feito? O que está sendo feito para mudar esse cenário? Vamos lá. Acho que o primeiro ponto é esse que o Leonardo colocou, né? O preço da terra, que de fato ele chega a ser proibitivo. Mas a gente bate aqui especialmente na questão regulatória. Né? A gente, até o último plano diretor, a gente não tinha nenhuma lei específica para zoneamento de interesse social, que é o que dificulta de fato na nossa cidade, né, Marcos? O Sinduscom fez um estudo há alguns anos sobre isso, eu participei, Dado participou, a Brem também participou. A Brem, aliás, elaborou esse estudo para nós, e fazendo um comparativo com outras cidades que mudaram um pouco dessa realidade, inclusive a capital de São Paulo, né, que também tinha uma participação ínfima lá, né, de 10%, 12%, e passou a ter 50%. 70%? Hoje chegou, tô com o dado fresquinho lá, falei com o Celso, chegou a 65%. Veja só. De lançamento, 65% do lançamento. Rio 70%, se eu não me engano. Rio 70%, Porto Alegre também é outro case, né, que onde a gente... Onde o mercado também tinha uma participação muito pequena, passou por uma mudança regulatória, uma mudança legal e conseguiu retomar isso. A gente foi muito enfático, né? O Sinduscom, ele costuma fazer ali uma sabatina com os candidatos à prefeitura, e a gente foi muito enfático com todos eles, para que se incluísse no plano de governo um olhar sobre a habitação, né? E o prefeito está fazendo isso, né? A gente está passando por uma nova rodada ali, onde o Sinduscom, onde a ADEME participam para revisão do plano diretor, e dessa vez foi dado um enfoque diferente para a habitação de interesse social. Então, acredito, Marcos, sou otimista nesse sentido, acho que a gente está no momento de inflexão disso, né? Acho que a gente vai ver essa produção aumentar aí nos próximos meses. É importante, né? Porque senão a gente acaba perdendo população aí, né, para a região metropolitana. Sim. No último censo, a cidade já cresceu pouco. Isso, obviamente, não interessa para ninguém. Mas eu queria retomar a questão que eu acho que é um ponto que a gente sabe, Leonardo, eu venho de fora, eu sou um dos que vieram para Curitiba, casei aqui, casei com uma mulher que veio para cá, veio de Londrina, veio para cá. E eu vejo muita gente de fora que vem para cá. Eu morei num condomínio de casas uma época, era um condomínio pequeno, 15 casas, 14 eram gente de fora. Né? 14, literalmente 14 eram gente de fora. Eu queria que você falasse e comentasse um pouquinho sobre a questão que acho que o curitibano às vezes não percebe, a questão da qualidade do produto, a qualidade da entrega, né? Porque quando o Eric já falou isso também, quando a gente vai em outras regiões e olha o produto que é entregue aqui, a gente vê que é diferente, né? Que tem um cuidado, uma atenção bem especial, né? Então eu queria que você falasse duas coisas, né? Como é que você vê esse processo aí de qualidade, né? Aqui na nossa construção como um todo, né? E aí queria entrar num outro tópico. O que o consumidor está pedindo? O que o consumidor está exigindo? Vou perguntar para os dois isso aí.
Posso começar? Vai lá, por favor. Eu acho que assim começa tudo com a legislação. Quando você tem uma legislação clara de alvarás e de licenças, ali você já começa uma coisa certa. Não tem obra sem alvará, sem licença, com parâmetros, tá? Com metodologia. Então isso acaba trazendo qualidade e eficiência. Então por aí já se vê. Então você não começa assim, tirando outras questões do país, quando a gente vê, principalmente cidades litorâneas, onde a gente enxerga que às vezes você termina a obra para depois se licenciar ela. Da maneira que foi feita, você tem que arrumar uma maneira que aquilo fique dentro da legislação. Eu vi um folder rapidinho aqui, num litoral aí, não veio o caso, não era no Paraná, promovendo assim, prometendo RI em 2029. Já vendendo com a promessa do RI em 2029. Então, por aí já se começa, né? Outra questão que eu vejo assim, né? A parte disso tudo, o povo curitibano como um todo, vocês dois que são de fora, vocês notaram tudo isso, é um povo exigente. É um povo que cobra qualidade, cobra eficiência. É um povo desconfiado com coisas mal feitas, né? Então, assim, você vai ter que provar a sua história, você vai ter que provar que isso tudo vai ser bom, vai ser com, eu posso dizer assim, ou às vezes com o histórico que você já tenha, ou mesmo com publicidade e propaganda que vai mostrar o que você vai dizer. Outra questão, assim, que é importante dizer, o mercado foi educado desta maneira aqui. As construtoras começaram fazendo, assim, empreendimentos mais equipados, mais qualificados, que nem eu acabei de comentar na pergunta passada, de mural descritivo mais completo. Com tudo que você faz, tem que dar garantia. Com isso, dando garantia, com mais equipamentos, é mais qualidade que você precisa ter para que esse sistema seja operante dentro disso tudo. Então, assim, Marcos, eu falo assim, que é um histórico já, até outras construtoras que vieram de fora de Curitiba sofreram com isso. A gente pode dizer grandes players nacionais. Entraram e saíram por causa desta cobrança do comprador. Apesar que hoje a gente tem muita gente de fora, quando chega em Curitiba e acha que o metro quadrado de Curitiba está caro, depois ele começa a entender tudo isso pela qualidade dos nossos empreendimentos. Faz parte disso tudo. A gente está já chegando mais para o final aí do nosso papo. Eu quero perguntar para os dois, perguntar aqui para o Eric, o que você vê de inovação, de novidade chegando no mercado de Curitiba? Coisas que o consumidor está pedindo, coisas que são bacanas, que chamam a atenção. Eu acho que, Marcos, fica até difícil enumerar, né? Porque tanta coisa que entra no nosso mercado... Muda muito, né? Muda muito rápido. E eu acho que assim, o Dado falou um negócio que isso me marcou também, como ele disse, eu vim também de Londrina, né? E vim para instalar uma empresa grande aqui. O que me marcou muito, né? O curitibano é exigente, tão exigente que é por isso que a cidade é tão limpa e tão organizada. E isso eu vi refletido no nosso trabalho, né? Uma empresa que veio fazer alto padrão aqui, e que o nosso alto padrão lá de Londrina aqui não era o altíssimo padrão, sabe? Exatamente. Então foi um impacto. Mas você falou das novidades. Eu acho que existe um ponto bastante importante. O altíssimo padrão aqui em Curitiba, ele tem uma participação muito significativa, não é verdade? Sim. No mercado. E querendo ou não, ele acaba ditando um pouquinho do que você... É um espelho. Do que você espelha para os outros segmentos ali. Então, assim, eu estou vendo que tá nos últimos lançamentos uma preocupação bastante grande com fachadas mais arrojadas, né? Sair um pouquinho do modismo e entrar em algo mais atemporal, trazer elementos que se usava ali em construções mais modernistas, trazer coisas mais, vamos chamar assim, de uma longevidade maior, sabe? A gente saiu um pouquinho do modismo de condomínios com muitas áreas de lazer para ter áreas mais qualificadas, mais bem equipadas, sabe? Então eu tô vendo essa transformação já há alguns anos e isso tem se evidenciado aí nos últimos lançamentos, na minha opinião. Você tem visto isso também, né, Léo? Eu acho assim, tá? Que o mercado como um todo, que nem a gente falou, tudo é tendência, né? Uhum. Que a gente notou que teve muita, assim, complementando o que o Eric disse, é uma junção de marcas, empresas, para se formar um empreendimento. Os branding residents, collab de marcas que vieram, às vezes, do mercado automotivo, que vieram na área imobiliária, tá? Para se trazer essa experiência dentro do imóvel. Então, assim, isso tudo traz tecnologia, traz experiência, vamos dizer, né, no modo de se viver, no modo de se acomodar. O que a gente nota hoje do comprador, assim, as pessoas, principalmente em Curitiba, tem aquele sonho de ter uma área verde, ter um espaço, ter um quintal,
ter uma área que você possa cuidar dos teus filhos, cuidar do teu pet, dentro disso tudo. Só que isso hoje, às vezes, não tem tudo num lugar só. Mas se você consegue trazer uma experiência na qual, dentro desta vivência, você consegue transformar, além da unidade habitacional daquela área privativa, mas dentro desse espaço urbano, que ele seja agregado dentro dessa área de influência do teu empreendimento, às vezes uma praça pode corresponder a isso tudo, sabe? O entorno dessa questão. A inserção dele na cidade. A inserção dele na cidade vai te trazer essa questão. Então, acho que é isso que está trazendo mais essa eficiência dentro dos projetos. Legal. Bom, com isso, na verdade, com essa inserção na cidade, eu queria terminar aqui o nosso encontro. Foi rápido, mas foi muito bom, passou voando. Tínhamos mais assunto para falar. Porque você falou da cidade, a gente falou de cidade, você começou falando de Curitiba, né? Eric também comentou. Quem constrói a cidade somos nós, né? Na verdade, o mercado imobiliário é um agente construtor da cidade. Então, a gente tem um papel ativo em tornar Curitiba cada vez melhor para a gente. Porque o melhor produto imobiliário é a cidade. A gente faz a melhor cidade, a gente faz o melhor produto imobiliário para todos, né? Muito obrigado aí. Até a próxima, até nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigado a todos.